Mais uma vez, a mãe de Mary financiou a compra. Por fim, o casal se mudou para sua atual residência e, mais uma vez, o PSE era parte da compra. Lewis passou quase 4 anos na pós-graduação e recebeu 2 diplomas. Hoje ele é administrador de uma faculdade. Mas dado que seu salário anual é de menos de 60 mil, continua sendo difícil para ele e Mary dar conta das despesas. Até mesmo com os 15 mil que sua sogra oferece a cada ano, a renda dos dois não basta para sustentar seu estilo de vida de classe média alta. O mais interessante sobre a renda anual de Mary e Lewis, de 60 mil, é que eles não são os únicos. Cerca de 30% dos lares da América avaliados em 300 mil têm uma renda realizada doméstica de 60 mil por ano ou menos. Será que isso é resultado de orçamento criativo ou da ampla prática do PSE? Na maior parte dos casos, o motivo são os SAR que recebem PSE. Segundo Mary, não é muito difícil pagar as necessidades básicas com a renda de Lewis, mas a doação monetária atual que recebe da mãe. O que é difícil é comprar veículos, e Mary e Lewis gostam do luxo importado. Como eles conseguem acomodar essas compras no seu orçamento? Será que compram carros usados a fim de reduzir a dor econômica? Não, eles compram um carro novo a cada 3 anos. Por que com tanta frequência? Porque este é o ciclo da sogra. Mais ou menos a cada 3 anos, a mãe de Mary doa à sua filha uma parte das ações do seu portfólio, tal como fazem cerca de 17% dos ricos da América. Alguns filhos adultos que recebem esses presentes conseguem segurá-los, mas não Mary e Lewis. Eles vendem as ações e imediatamente compram um carro novo. Mas o que vai acontecer com Mary e Lewis depois que a mãe de Mary não estiver mais viva? É óbvio que isso é uma grande preocupação para esse casal. Infelizmente, não podemos prever o futuro, de modo que não fomos capazes de dizer a eles quanto a mãe de Mary tinha guardado no fundo para sua filha. Nós lhes desejamos boa sorte. Não vai demorar muito para Mary e Lewis consumirem uma herança, mesmo que seja de bom tamanho. E eles estão antecipando a chegada dessa bonança econômica. Uma casa maior, um chalé de férias, uma viagem de volta ao mundo já estão surgindo no horizonte. O que está errado nessa figura? O adulto típico que fica sentado esperando a próxima dose de PSE não é muito produtivo. Com muita frequência, os presentes em dinheiro já estão reservados para o consumo e o sustento de um estilo de vida não realista. É principalmente o que aconteceu com Mary e Lewis. A renda anual de seu domicílio, de 60 mil dólares, é a mesma que um casal da classe operária da sua região ganhou fazendo horas extras. Tanto o marido como a mulher ganham a vida dirigindo ônibus. Contudo, eles têm uma visão mais realista de quem eles realmente são e do que já conseguiram. Inversamente, Mary e Lewis estão vivendo num mundo de fantasia. Ostentar o status de classe média alta é o grande objetivo socioeconômico desses dois. Será que isso significa que todos os filhos adultos de pais abastados estão destinados a se tornarem Marys e Louises? Absolutamente não. Na verdade, como probabilidade estatística, quanto mais riqueza os pais acumulam, mais disciplina econômica devem ter seus filhos. Note que os milionários da América têm 5 vezes mais probabilidade do que o domicílio médio de ter um filho ou filha formado em medicina. E tem mais, de 4 vezes a probabilidade de ter um filho formado em direito. Pagar por uma boa educação é equivalente a ensinar seus filhos como pescar. Porém, a mãe de Mary ensinou outra coisa à sua filha e a seu genro. Ela lhes ensinou como gastar. Ensinou-os a considerá-la uma máquina de dar peixes. Existem muitas formas de PSE. Algumas têm forte influência positiva na produtividade de quem recebe. Isso inclui o financiamento da educação de seus filhos e, mais importante, doações especificamente destinadas a iniciar ou aumentar uma empresa própria. Muitos milionários e empresários do tipo self-made man sabem disso intuitivamente. Ao contrário da mãe de Mary, preferem dar a seus filhos ações que não podem ser trocadas de imediato por um novo carro importado de luxo. Inversamente, qual é o efeito dos presentes em dinheiro que sabidamente estão destinados ao consumo e a sustentar um certo estilo de vida? Nós constatamos que dar esses presentes é a razão mais significativa da falta de produtividade entre os filhos adultos dos ricos.
Com muita frequência, esses presentes temporários afetam a psique do recipiente. Presentes em dinheiro destinados ao consumo embotam a iniciativa e a produtividade da pessoa. Tornam-se um vício e precisam continuar ao longo de maior parte da vida de quem recebe. O estilo de vida subsidiado de muitos adultos tem outra consequência. Os vizinhos veem como Mary e Louis vivem. O que eles concluem? Com frequência concluem que gastar muito é um modo de vida aceitável. Por exemplo, há vários anos, Mary e Louis vêm participando do comitê de boas-vindas de seu bairro. Lembre-se que o casal também participou do levantamento de fundos para a escola particular de seus filhos. Qual é a mensagem que Mary e Louis passam a seus vizinhos novos? Recentemente, um gerente de vendas, vice-presidente muito ambicioso e bem-sucedido, mudou-se para o bairro com sua família. Na época, esse executivo tinha apenas 35 anos de idade, ganhava quase 3 vezes mais que Louis. Ele e sua esposa tinham 3 filhos em idade escolar. 10 minutos depois de dar boas-vindas aos novos vizinhos, Louis já entrou com seu discurso de vendas. Disse a eles que as escolas públicas da área eram sofríveis, mas que ele tinha uma solução para esse problema. Começou então a falar sobre os benefícios da escola particular. Os novos vizinhos ouviram atentamente, daí perguntaram sobre as mensalidades. Louis lhes disse que os custos eram muito menos significativos do que os benefícios. Segundo ele, o custo anual da escola secundária era de apenas 9 mil. É o que Louis diz a todos os vizinhos que chegam. Isto é que 9 mil é um preço baixo para uma educação tão boa. Ora, naturalmente, Louis adora aquela escola. Para ele, foi ótimo negócio mandar seus filhos para lá, já que é a mãe de Mary quem paga 100% das despesas escolares. Mais tarde, esse gerente de vendas e sua esposa fizeram algumas pesquisas sobre o sistema de escola pública da área e descobriram que a qualidade do ensino era muito melhor do que Louis lhe dissera. Resolveram então colocar os filhos na escola pública e ficam satisfeitos com a qualidade de ensino. Qual é o valor que você atribui a uma educação em uma escola particular, carros de luxo, viagens ao estrangeiro e uma casa maravilhosa? Você é sensível aos preços desses produtos e serviços? Louis é totalmente insensível aos preços altos. Já o executivo de vendas é exatamente o oposto. Para Louis, é muito mais fácil gastar o dinheiro dos outros do que o seu próprio. Já o gerente de vendas, por outro lado, nunca recebeu nenhum PSE, exceto para seus estudos universitários. Hoje ele sustenta a si próprio integralmente, porque ele e sua família não recebem nenhum PSE destinado ao consumo. Ele passa grande parte do seu tempo aumentando sua produtividade, trabalhando mais duro e investindo prudentemente. Inversamente, Louis e Mary passam grande parte do seu tempo antecipando o dia em que irão receber uma dose ainda mais forte de PSE. A grande pergunta. Você pode perguntar, será que vou estragar meus filhos adultos se lhe der presentes em dinheiro? Todos os efeitos dos presentes financeiros que os afluentes dão para seus filhos adultos não podem ser apresentados em apenas um capítulo. E é importante notar que os que recebem essas doações não são os desempregados de baixa escolaridade, de que a imprensa tanto fala. Com toda probabilidade, são pessoas instruídas e que ocupam cargos respeitados. As 10 primeiras ocupações dos filhos adultos dos abastados são as seguintes: 1. Executivo de empresa. 2. Empresário. 3. Gerente de nível médio. 4. Médico. 5. Profissional de publicidade, marketing e vendas. 6. Advogado. 7. Engenheiro, arquiteto ou cientista. 8. Contador. 9. Professor universitário. 10. Professor secundário ou primário. Mesmo assim, não se pode negar que os filhos adultos que recebem presentes monetários diferem daqueles que não recebem. Vamos examinar a riqueza e a renda, contrastando os filhos adultos que recebem presentes com os que não recebem. Como a idade tem alta correlação tanto com a riqueza como com a renda familiar, é importante tentar manter a idade constante ao fazer comparações entre os recipientes e os não recipientes de doações monetárias. Também é útil examinar as diferenças nesses dois grupos dentro de cada uma dessas 10 classificações ocupacionais, já que os diferentes grupos ocupacionais tendem a gerar diferentes níveis de renda e de patrimônio líquido. Vejamos um levantamento dos recipientes e não recipientes provindos de todas as categorias de renda. Na faixa etária que vai do início dos 40 até meados dos 50 anos de idade, examine os números da tabela 5.2.
Vejamos um levantamento dos recipientes e não recipientes provindos de todas as categorias de renda, na faixa etária que vai do início do 40 até meados dos 50 anos de idade. Note que em 8 das 10 categorias ocupacionais, os recipientes de doações têm menos patrimônio líquido do que os que não recebem. Por exemplo, na média, os contadores que têm aproximadamente 50 anos de idade e recebem presentes em dinheiro de seus pais têm apenas 57% do patrimônio líquido dos contadores da mesma faixa etária que não recebem. Mais ainda, os contadores que recebem doações geram apenas 78% da renda anual dos contadores que não recebem. Note que os presentes monetários não foram incluídos ao se computar a renda anual dos contadores que recebem doações. Quando essas doações em dinheiro livre de impostos são acrescentadas à renda dos recipientes, então, na média, eles recebem aproximadamente 98% da renda anual média dos não recipientes. Mas, apesar disso, continuam tendo 57% do patrimônio líquido dos contadores que não recebem presentes. Os contadores que não recebem doações não são o único grupo ocupacional que tem menos renda e menos patrimônio. Como se vê na tabela, os recipientes de presentes nas 7 outras categorias ocupacionais também têm um nível mais baixo de patrimônio do que os não recipientes, incluindo advogados, 62%, profissionais de publicidade, marketing e vendas, 63%. Empresários, 64%, gerentes sênior ou executivos, 65%, engenheiros, arquitetos ou cientistas, 76%, médicos, 88% e gerentes de nível médio, 91%. Apenas em 2 desses grupos ocupacionais, os recipientes de doações têm maior nível de riqueza do que os não recipientes. Apesar de ter uma renda mais baixa do que os não recipientes, os recipientes que são professores secundários ou primários têm um patrimônio mais alto do que os não recipientes. Os professores secundários primários que recebem doações têm 185% do patrimônio líquido da média dos não recipientes, mas apenas 92% da renda. Os professores universitários que recebem doações têm 128% do patrimônio líquido e 88% da renda dos não recipientes. Os pais abastados podem aprender muito com esses recipientes de doações que são professores secundários e universitários. Os professores que recebem doações em dinheiro têm uma propensão muito mais alta de acumular riqueza do que os recipientes das outras 8 categorias ocupacionais. Como se explica essa peculiaridade? Para isso é importante compreender primeiro por que a maioria dos recipientes de doações tem uma propensão mais baixa para acumular riqueza do que os não recipientes. 1. Doar precipita consumo mais do que economia e investimento. Por exemplo, os pais abastados costumam financiar a compra de uma casa para os filhos, a começar com o pé direito. Esses pais assumem que tais presentes são um fenômeno que só acontece uma vez na vida. Alguns nos disseram que achavam que esse seria o último dólar que as crianças iriam precisar. Eles assumem que os recipientes de sua generosidade vão conseguir se virar sozinhos no futuro próximo. Em quase a metade das vezes, estão errados. Os recipientes de doações costumam ter baixos desempenhos para gerar renda. Com muita frequência, a renda do recipiente não aumenta no mesmo nível do que seu consumo. Lembre-se, as casas caras em geral se localizam em bairros de alto consumo. Morar nesses bairros requer mais do que simplesmente pagar a hipoteca da casa. Para se adaptar, a pessoa precisa fazer o seu papel em termos de roupas, jardinagem, paisagem, manutenção de casa, veículos, móveis e assim por diante. E não se esqueça de acrescentar os altos impostos sobre propriedade. Assim, doar a entrada para a compra de uma casa pode colocar o recipiente numa roda viva de consumo e contínua dependência em relação a doador. Mas a maioria dos vizinhos desse recipiente, com toda a probabilidade, não recebem presentes monetários de seus pais. Estão muito mais contentes e confiantes acerca de seu estilo de vida do que os que recebem doações. Muitos recipientes nessa situação se tornam sensíveis à necessidade de um contínuo PSE. Sua orientação pode até mesmo mudar dramaticamente, passando da realização econômica autônoma para a esperança e a antecipação da chegada de mais doações. Para os geradores de baixa renda, nessas situações, é quase impossível acumular riqueza. A entrada para a compra de uma casa não é o único tipo de presente que precipita mais consumo.
Considere, por exemplo, os pais abastados que deram a seu filho Bill e sua nora Ellen um tapete de $9.000, que, pelo que nos disseram, contém milhões de nós amarrados à mão. Bill é engenheiro civil e trabalha para o governo. Ganha menos de 55 mil por ano. Seus pais se sentem impelidos a ajudá-lo a manter um estilo de vida e um nível de dignidade coerentes com alguém que tem um diploma e pós-graduação numa universidade de prestígio. Naturalmente, esse tapete caríssimo parecia deslocado numa sala cheia de móveis de segunda mão e luminárias simples. Assim, Bill e Ellen se sentiram obrigados a comprar uma caríssima mobília de nogueira para a sala de jantar, com um candelabro de cristal, luminárias caras e um serviço de prata. Dessa forma, aquele presente de 9 mil, o tapete, precipitou o consumo de quase a mesma quantia em outros artigos finos. Algum tempo depois, Bill mencionou à sua mãe que as escolas públicas da área não eram tão boas como na época em que ele estava no primário. Sua mãe respondeu que pagaria parte das mensalidades do neto e da neta numa escola particular. Naturalmente, cabia a Bill e Ellen decidir se iriam tirar seus filhos da escola pública. A mãe pagava 2/3 da mensalidade. Bill e Ellen pagavam o resto. Neste caso, um presente de 12 mil acabou custando para Bill e Ellen 6 mil por ano. Mas ainda Bill e Ellen não tinham pensado nas despesas extras implicadas em manter os filhos a uma escola particular. Por exemplo, muitas vezes eles são solicitados a dar contribuições extras para a escola, além das mensalidades normais. Eles também julgaram que precisavam comprar uma van de 7 lugares, a fim de participar no rodízio dos pais para levarem os filhos à escola. Livros e materiais escolares também custam caro, e seus filhos agora vivem em contato com outras crianças que têm um nível de consumo mais alto do que seria o caso se estivessem numa escola pública. Na verdade, seus filhos já estão esperando ansiosamente uma viagem para a Europa no próximo verão. Faz parte de seu processo de educação e socialização. Os recipientes de doações têm muito mais probabilidade do que os não recipientes de mandarem seus filhos a escolas particulares, embora, no cômputo geral, haja mais filhos de não recipientes em escolas particulares. Isso ocorre porque a população dos não recipientes é muito maior do que a dos recipientes. Os recipientes de presentes monetários em geral nunca distinguem bem entre o seu dinheiro e o dos seus pais. Talvez seja Tony Montage, um gerente de investimentos, que sintetizou melhor. Esses filhos que ganham doações, esses filhos adultos de pais abastados acham que a riqueza ou o capital dos seus pais é a sua renda. Renda para ser gasta. Um dos motivos principais pelos quais os recipientes de ações costumam achar que estão financeiramente bem de vida é porque recebem subsídios dos pais. E as pessoas que acham que estão financeiramente bem costumam gastar. Na verdade, estatisticamente, elas se consideram afluentes com a mesma probabilidade que os verdadeiros afluentes que não recebem doações. Isso acontece ainda que ganhem 91% da renda e possuam 81% da riqueza dos não recipientes. Veja a situação do ponto de vista de recipiente. A cada ano da sua vida adulta, William recebe de seus pais um presente de 10 mil, livre de impostos. William tem 48 anos de idade. Agora vejamos, 10 mil de renda livre de impostos pode ser considerado como um produto de que capital? Vamos assumir que um retorno de 8% seria o equivalente a um capital de 125 mil. Acrescente agora essa quantia ao patrimônio real de William. Qual é o resultado? William tem uma imagem de si mesmo como de alguém que tem 125 mil a mais em um capital de que ele, na realidade, não possui. Considere essa comparação. Você já viu uma criança de 8 anos parada diante do jardim da casa dos pais? Se você, um estranho, tentar entrar naquela propriedade, a criança vai dizer: "Você não pode entrar no meu jardim. Essa casa é minha." A criança acha que a propriedade é dela. Aos 8 anos de idade, ela pode estar correta. Afinal, é uma criança morando na casa dos pais. Nessa idade, as crianças acham que o jardim, a casa e o carro são propriedades da família. Mas quando as crianças crescem e são bem socializadas pelos pais, passam a ser adultos independentes. Adultos que conseguem distinguir claramente o que é e o que não é deles. Seus pais lhe ensinam a independência. Infelizmente, uma parcela cada vez maior de filhos adultos não está aprendendo o valor de ser independente dos pais, emocional e economicamente. Como foi que um casal testou para ver se seu filho adulto já era independente? Utilizaram o efeito Tony Montage como base para o teste. Depois do jantar do dia de ação de graças na casa dos pais,
James teve uma conversa com eles. Os pais lhe disseram que tinham decidido doar várias parcelas da propriedade comercial deles para uma universidade regional. O pai disse ao filho: "Sei que você vai compreender que a universidade vai se beneficiar muito com essa doação." A resposta de James, se fosse escrita com uma manchete de jornal, seria: "Filho de casal abastado grita: essa propriedade é minha também, e o pessoal da universidade não pode entrar no meu jardim." A reação de James foi previsível. Durante toda a sua vida adulta, ele vem recebendo presentes monetários substanciais. Ele precisa de uma doação anual equivalente a 20% de sua renda para cobrir as suas despesas anuais. Portanto, viu a ideia de seus pais de doar um capital para a universidade como uma ameaça à sua futura renda. Como muitos outros recipientes de doações, James se considera um profissional que se fez por si mesmo. De fato, cerca de 2 em cada 3 filhos adultos que recebem periodicamente de seus pais doações monetárias significativas se consideram membros do clube. Eu consegui sozinho. Ficamos abismados quando essas pessoas nos dizem nas entrevistas: "Nós ganhamos cada dólar que temos." 3. Os recipientes de doações têm uma dependência de crédito significativamente maior do que os não recipientes. Os que recebem presentes periódicos de dinheiro ou o equivalente são eufóricos acerca de seu bem-estar econômico. Essa euforia se relaciona com a sua necessidade de gastar dinheiro. Só que grande parte desse dinheiro ainda não está à mão. É o PSE de amanhã. Assim como os recipientes reagem a esse dilema, utilizam o crédito para amenizar seus problemas de fluxo de caixa. Por que esperar pelo pote de ouro que estará no fim do arco-íris? Os filhos adultos que recebem presentes monetários têm mais probabilidade do que os outros filhos adultos de viver sempre antecipando a volumosa herança que, por fim, acabará lhes chegando às mãos. Apesar de terem apenas cerca de 91% da renda total anual e 81% do patrimônio líquido dos não recipientes de doações, os recipientes têm uma probabilidade significativamente maior de se orientarem para o crédito. Esse crédito é obtido para propósitos de consumo e não de investimento. Inversamente, os não recipientes de presentes tomam mais empréstimos para fins de investimento do que os recipientes. Exceto por isso, em todas as outras categorias concebíveis de crédito para produtos ou serviços, os recipientes de presentes ultrapassam os não recipientes. Isso se aplica tanto à incidência do uso de crédito como à quantia real gasta para pagar os juros do empréstimo. Isso se aplica a empréstimos pessoais e às dívidas de saldo de cartão de crédito. Os recipientes e não recipientes de doações não diferem significativamente quanto ao uso de serviços e hipoteca ou alocação de dinheiro para tais propósitos. Contudo, uma parte significativa dos recipientes ganhou presentes monetários para fazer vultuosos pagamentos iniciais na compra de uma casa. 4. Os recipientes de doações investem muito menos do que os não recipientes. No nosso levantamento, os recipientes de presentes relataram que a cada ano investiam menos de 65% do que foi investido pelos não recipientes. E mesmo essa estimativa é muito conservadora, já que, como a maioria dos grandes usuários de crédito, os recipientes de doações superestimam a quantia que investem. Por exemplo, eles costumam se esquecer de incluir grandes compras a crédito quando computam seu consumo real e seus hábitos de investimento. Há exceções a essa regra. Os professores que recebem presentes aparentemente continuam tão frugais ou mesmo mais ainda do que os que não recebem doações. Eles têm muito maior probabilidade de economizar e investir o dinheiro que ganham de presente do que os recipientes das outras categorias ocupacionais. A questão dos professores como modelos de comportamento será detalhada mais adiante neste capítulo. Como já esclarecemos, os recipientes de presentes são superconsumistas e propensos ao crédito. Vivem bem acima da norma para outras pessoas com a renda comparável à sua. Porém, muitas pessoas acreditam erroneamente que os recipientes de doações apenas se preocupam com seus próprios desejos, necessidades e interesses. Não é o caso. Em média, os recipientes de presentes doam quantias significativamente maiores para a caridade do que outras pessoas na mesma categoria de renda. Por exemplo, os recipientes de doações que têm uma renda familiar na categoria de 100 mil normalmente doam pouco abaixo de 6%. Por exemplo, os recipientes de doações que têm uma renda familiar na categoria de 100 mil normalmente doam pouco abaixo de 6% da sua renda anual
para causas de caridade. A população geral nessa categoria de renda doa apenas cerca de 3%. Os recipientes de presentes doam uma proporção muito mais parecida com a dos lares com renda anual na categoria dos 200 a 400 mil. Essas pessoas doam aproximadamente 6% de sua renda para causas nobres. Sejam nobres ou não, os recipientes de doações consomem mais e, portanto, têm muito menos dinheiro para investir. Do que adianta estar a par das oportunidades de investimento quando se tem pouco ou nenhum dinheiro para investir? É essa a situação na qual o jovem professor de comércio se encontrou. Ele, que era um recipiente de presentes monetários, foi convidado a dar um curso sobre investimentos num programa de educação contínua. Seu público incluía muitas pessoas instruídas de alta renda. O professor discorreu sobre vários tópicos, incluindo fontes de informações sobre investimentos e como avaliar as ofertas de ações de várias empresas públicas. No final, recebeu muitos elogios. É um homem bem treinado na sua disciplina. Tem doutorado em administração de empresas, com especializações em finanças. Contudo, no final do curso, um cavalheiro do público fez uma simples pergunta a esse professor. Doutor, posso lhe perguntar sobre seu portfólio pessoal? No que o senhor costuma investir? Sua resposta surpreendeu a classe. Não tenho um grande portfólio no momento. Estou muito comprometido pagando a hipoteca de 2 casas, o empréstimo para um carro, as mensalidades escolares. Mais tarde, uma pessoa da classe nos disse: é como aquele sujeito que escreveu o livro sobre 100 coisas inteligentes para se dizer para mulheres atraentes. Só que ele não conhecia nenhuma mulher atraente. Outra pergunta: por que os consultores financeiros não enfatizam a importância da frugalidade ao aconselharem esses recipientes de doações que são SAR? É porque, em geral, esses consultores financeiros se concentram num foco bastante estreito. Eles vendem investimentos e conselhos sobre investimentos. Eles não ensinam a frugalidade e a elaboração de orçamentos. Muitos acham que seria embaraçoso ou até degradante sugerir a seus clientes que eles estão levando um estilo de vida alto demais. Para sermos justos, muitas pessoas de alta renda, assim como seus consultores, não têm ideia de qual seria o patrimônio que alguém deveria ter, considerando certos parâmetros de renda e idade. Além disso, os consultores financeiros muitas vezes não sabem que seus clientes recebem importantes presentes em dinheiro todos os anos. Confiando apenas na declaração de renda de um cliente, um consultor poderia dizer: bem, Bill, para um sujeito de 44 anos de idade, que ganha 70 mil por ano, você está indo muito bem. Muito bem em termos da sua linda casa, seu barco, seus carros importados de luxo, as doações que você faz e até mesmo seu portfólio de investimentos. Mas será que esse consultor acharia o mesmo se Bill lhe contasse que recebe dos pais um presente de 20 mil em dinheiro livre de impostos? Aqui é importante voltar a um ponto que estamos tentando realçar durante todo este livro. Nem todos os filhos adultos dos abastados se tornam SAR. Os que se tornam em geral são aqueles cujos pais dão pesados subsídios para o padrão de vida dos filhos. Porém, muitos outros filhos e filhas de pais abastados se tornam par. As provas sugerem que isso acontece quando os pais são frugais e bem disciplinados e instilam nos filhos esses valores assim como a independência. A imprensa popular costuma pintar uma imagem bem diferente. Com frequência, ela divulga aquelas histórias tipo Abraham Lincoln nasceu numa cabana de madeira. Os jornais dramatizam os casos em que uma pessoa de família operária acaba tendo grande sucesso. Com isso, eles querem provar que a disciplina da pobreza é o pré-requisito para se tornar milionário na América. Se isso fosse verdade, deveria haver pelo menos 35 milhões de lares milionários na América. Entretanto, sabemos que hoje existe apenas 1/10 desse número. É verdade que a maioria dos milionários são filhos e filhas de pais não milionários, já que a população destes é mais de 30 vezes maior do que a outra. Apenas uma geração atrás era mais de 70 vezes maior. O enorme tamanho da população de não milionários tem muito a ver com o fato de que a maioria dos milionários provém de lares não milionários. Como probabilidade, os milionários têm mais possibilidade de gerar filhos milionários. E, coerentemente, as chances de se tornar milionários são mais baixas para os indivíduos que são filhos de não milionários. Um professor e um advogado. Estudo de caso. Henry e Joseph são irmãos, mas ter os mesmos pais não significa que eles sejam semelhantes. Henry tem 48 anos de idade, Joseph 46.
Henry é professor de matemática em uma escola secundária. Joseph é advogado em uma firma de advocacia de tamanho modesto. Eles são 2 dos 6 filhos do casal de milionários Bernard e Susan.